Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Eu agradeço a Deus por mais um momento estar aqui neste lugar lindo para deixar aqui mais um vídeo para a honra e glória do nome do Senhor. Meus queridos, aqui eu estou na parte alta da minha cidade. A minha cidade, ela é litoral. Lá no fundo vocês estão vendo o mar, o Monte H, né, que faz a divisa dos dois municípios, o município de Upiúma com o município de Itapemirim. E aqui eu estou na parte alta. Aqui, ao mesmo tempo que eu estou no mar, eu estou nas fazendas, eu estou na cidade, eu estou nos rios, eu estou nas lagoas. E aqui eu encostei o meu carro aqui e vou divulgar um vídeo, mas eu gostaria de fazer esse vídeo diferente, porque quando eu cheguei em casa hoje, do meu trabalho, eu encontrei alguns parentes ali. E eu falei, eu não posso gravar hoje aqui, porque tem criança, né, e vai fazer barulho. Se você ouvir, ver o celular balançando a imagem, é porque do vento, que aqui é parte alta, tá, meus queridos? Meus queridos, hoje eu quero falar sobre duas experiências. E na verdade é um alerta aos filhos de Deus. Um alerta, mas é muito importante esse alerta, porque a Igreja de Cristo, ela passa por uma dificuldade tremenda. Ela está correndo um perigo muito grande. E eu quero deixar aqui Romanos capítulo 2, a partir do versículo 17 até o versículo 25, que fala assim: mas tu, que tens por sobrenome judeu, e reposas na lei, e te glorias em Deus, e conhece a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, e confias que és guia cego, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro, não ensina a você mesmo. Tu que prega a outro, mas tu que prega que não deve furtar, mas furta. Tu que diz que não deve adulterar, mas adulteras. Tu que abomina os ídolos, rouba os templos. Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês, ou por causa de vós. A circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Você está vendo aqui, meus queridos, Paulo está repreendendo severamente aos guardadores da lei naquela época, os sacerdotes e sumo sacerdote, os escribas, que diziam que guardavam a lei, obedeciam a lei, mas tudo que estava na lei, eles mesmos, eles não cumpriam. Por que não cumpriam? Porque, na verdade, aqueles homens, eles estavam enganando o povo. Então o que eu quero deixar aqui é duas experiências tremendas para chamar a atenção da igreja. A Igreja de Cristo, os filhos de Deus, eles precisam desse alerta. Este vídeo é um alerta aos filhos de Deus. Veja bem, eu quero contar duas experiências aqui tremendas. Há mais ou menos 36 anos atrás, eu tive uma experiência, meus queridos. Eu tive uma experiência quando eu ouvi um testemunho do pastor Alejandro Bulon. O pastor Alejandro Bulon é um pastor peruano que ele conta que quando ele namorava a sua esposa, eles nunca tocaram no assunto de que tinha uma fruta que ele não gostava, que ele detestava. E isso aí serviu para a minha vida até hoje. O pastor Alejandro Bulon, ele fala que ele nunca gostou de mamão. Ele nunca gostou. Mas a sua esposa, a sua noiva, durante a época que ele namorava ela e ficaram noivo, ele nunca contou para ela que ele não gostava de mamão. Olha que experiência incrível, ver se isso não tem a ver com a vida, a nossa vida diante de Deus. Então o pastor Alejandro Bulon falou que ele namorou aquela moça, ficou noivo e casou. Mas ele nunca falou para ela, talvez porque nunca tocaram no assunto.
ela nunca ficou sabendo que ele não gostava de mamão. Então, o que aconteceu? Quando ele casou com aquela jovem, então, na noite de núpcia, foi tudo bem, passaram a noite de núpcia e no outro dia, bem cedo, ela acordou primeiro do que ele. E ela foi para a cozinha e preparou um lindo café da manhã. E ele ficou na cama dormindo. E quando o café da manhã estava pronto, ele amava ela, e ainda ama até hoje, eu acredito que ela ainda não morreu, nem ele. E ele falou que ele ficou feliz. E ela foi na cama chamar ele para ir tomar o café. Quando ele chegou na porta, entre a porta da copa da cozinha para a cozinha, e ele se deparou com aquele lindo café da manhã em cima da mesa. Mas tinha uma coisa ali que chamou-lhe a atenção. Aquele café da manhã em cima daquela mesa e aquela bandeja no centro da mesa, bem no centro, aonde estava as outras coisas do café da manhã, estava ali uma bandeja com uma fruta partida, tudo em banda certinho. E ele olhou para ela, olhava para aquela fruta, olhava para ela, olhava para a fruta, e o que estava no meio da mesa, dentro de uma bandeja? Um mamão cortado em bandinhas. E ele falou, meus queridos, eu chego a me arrepiar quando eu conto isso. E ele falou que naquele momento, ele nunca disse para ela que ele não gostava de mamão. Por quê? A partir daquele momento, ele sentou na mesa, comeu o mamão, tomou o seu café da manhã com todo carinho, com todo amor. Por quê? Porque aquele mamão foi preparado justamente por uma pessoa que ele sempre disse que amava ela. Então, foi naquele momento que ele tinha que demonstrar realmente o verdadeiro amor que ele tinha pelaquela mulher. Então, ele sentou na mesa sem interrogar, sem fazer pergunta, e ali naquele momento, ele passou a gostar do mamão, porque ele não podia contrariar a sua esposa, não podia contrariar a sua companheira. Agora, ele fala que pergunta hoje qual é a melhor fruta, a fruta que ele mais gosta hoje, é justamente o mamão. Então, há 36 anos eu ouvi esse testemunho e eu guardei para mim. A outra experiência que eu quero contar para você, meu querido, é acerca de um amigo meu. Tem um amigo meu que ele não gostava de macarrão. E ele me contou isso tem muito tempo também, já deve ter uns 30 anos atrás. E ele falou que ele não gostava de jeito nenhum de macarrão. Essa experiência agora é o contrário da primeira. E ele falou que ele não gostava de jeito nenhum de macarrão. Então, o que aconteceu? Um dia, ele ganhou um prato de macarrão de uma pessoa que dizia que gostava dele, um amigo dele. E os dois eram muito companheiros, tudo que eles faziam juntos. E o amigo dele não sabia que ele não gostava de macarrão e deu um prato de macarrão. Quando ele foi colocar o macarrão na geladeira para comer mais tarde, a esposa dele também não gostava de macarrão. E a esposa dele falou assim com ele: aqui você não vai guardar esse macarrão não. Eu não como macarrão, você também não come macarrão. Eu vou pegar esse macarrão e vou colocar para os cachorros. E a esposa dele foi lá e jogou aquele macarrão lá para os cachorros comer. E o rapaz falou comigo, o meu amigo, ele falou que foi lá, pegou aquele macarrão, ele lavou o macarrão e falou: a partir de hoje, minha esposa, a partir de hoje, eu vou passar a gostar de comer macarrão. Sabe por quê? Ele falou assim: porque este macarrão
servia para nós darmos para outra pessoa que está com fome ou outra pessoa que tem necessidade. A partir de hoje eu vou passar a comer macarrão. E meu amigo hoje ainda é meu amigo, ele está vivo, e ele falou que o alimento que ele mais gosta hoje é o macarrão. Mas por quê? Porque ele viu aquela ignorância, ele viu aquela atitude da sua esposa na época e ele chorou, ele ficou amargurado. Então ele foi lá, pegou o macarrão, ele lavou o macarrão e mais tarde ele comeu o macarrão. Só por causa disso que a esposa dele pegou o macarrão, jogou fora para os cachorros comer. Então, duas experiências que eu quero falar para você. Então, o que acontece, meus queridos? O que eu quero dizer com isso é que está na hora, e já passou da hora, dos filhos de Deus acordar. Os filhos de Deus, eles estão sendo enganados há muito tempo. Isso aqui é um alerta, meus queridos. Eu li essa passagem na Bíblia, por quê? Porque aqui Paulo está exortando aos caras que diziam que guardavam a lei, os caras que eram zelosos pela lei, porém, eles estavam pegando a lei e fazendo trapaça. Eles estavam pegando a lei e ensinando os outros, sendo que eles mesmos não guardavam aquilo que ensinavam. Então, o que é que acontece? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes ou quantas fases de aprendizado que você passa, meu querido, no colégio até você se formar em alguma coisa? Inclusive na sua faculdade, quantas fases que você passa lá, até você se formar, até você completar o seu ensino fundamental, o seu ensino médio, não é várias fases que você passa? Então eu quero fazer uma pergunta: o que está acontecendo com esses professores de Araque que estão por aí? Os professores, os mestres dos gentios, isto é, eles precisavam aprender o que era graça de Deus. Os caras nem tinham entendido o que era a lei e estavam tentando ensinar a lei para as pessoas. Pasme você, os professores de escola dominicais hoje é qualquer uma, é qualquer pessoa, e ali aquele cara ou aquela pessoa é colocado ali para ensinar o que o povo? Para ensinar a lei, não é para ensinar a graça de Deus. Então, tem muito tempo que o povo de Deus, eles vêm se arrastando, vêm sendo escravizados pelo sistema religioso. Por quê? Porque pessoas que não entendem sobre a graça de Deus, nunca vai ensinar sobre a graça de Deus. Então, os professores de escola dominicais hoje, é justamente os caras que não passaram pela faculdade divina, não passaram pela faculdade espiritual. Se tem um povo que não gosta de ler Bíblia, é crente. O máximo que o crente faz é ler a Bíblia, mas o crente ele não estuda a palavra de Deus. Então você observa aqui, em 1 Timóteo, deixa eu olhar aqui, 1 Timóteo capítulo 3, 1 Timóteo capítulo 3, não, 1 Timóteo capítulo 1, do 3 ao 12, vamos ver o que fala aqui. 1 Timóteo capítulo 1, vamos achar Timóteo. Aqui está muito vento, tá, meus queridos? Está muito vento, mas eu escolhi esse lugar para deixar este vídeo aqui. 1 Timóteo, capítulo 1, 3 ao 12. 1 Timóteo 1, 3 ao 12. Desculpa aí, tá? A ventania, mas é assim mesmo. Capítulo 1, do 3 ao 12. Fala assim a palavra de Deus. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinam a sã doutrina. Isso é Paulo pedindo para Timóteo, a sã doutrina. Nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro
de uma boa consciência, de uma boa fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nada o que dizem, nem o que tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas é feita para os transgressores, e os rebeldes, e os irreverentes, os pecadores, os ímpios, os profanos. Agora você veja bem, também para os parricidas. Quem é os parricidas? É os caras que matam o pai. Quem é? As matricidas, as pessoas que matam a mãe. E quem é os homicidas? As pessoas que se matam a si próprias. Então a lei foi feita para essas pessoas. Para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos e os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. É para isso que a lei foi feita, e para essas pessoas. Então você veja bem, conforme o Evangelho da Glória do Deus bendito, o qual me foi confiado, dou graças a Deus, aquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. Ei, Deus colocou Paulo no ministério do próprio Deus. Cristo chamou Paulo para o seu próprio ministério. Os homens hoje, eles querem homem para colocar no seu próprio ministério dos homens. Sabe para quê? Para quê? Para continuar enganando o povo. Agora, o que está acontecendo com esses professores de Araque que estão por aí? Nós observamos, meus queridos, que o povo de Deus está em alerta. O povo de Deus precisa acordar. Os filhos de Deus precisam acordar para não ser manipulado, para não continuar sendo manipulado. Então, eu quero observar aqui ainda 1 Timóteo 2, 7 e 8. 1 Timóteo 2, o 7 e o 8 fala assim: para isso eu fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé. 8, quero, pois, que os homens orem em todo tempo, em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Isso ainda nós estávamos na lei, eles, quer dizer, estavam na lei e antes do juízo. Mas Paulo aqui está fazendo um desabafo, porque Paulo fala assim: eu não sou igual a vocês, eu fui chamado para pregar o evangelho aos gentios, para pregar a graça de Deus. Vocês que se dizem zeladores da lei, vocês que se dizem mestre, sabe o que vocês precisam? Vocês precisam recomeçar. Vocês têm que se rebaixar, vocês têm que se humilhar e aprender as primeiras letras de novo. Paulo, ele está falando aqui que ele é mestre dos gentios. Então, porque Deus colocou Paulo no seu ministério. Agora veja bem, meus queridos, eles precisavam, os mestres da lei, eles precisavam aprender o que era a graça de Deus. Agora, pasme você. Vamos observar aqui Hebreus, capítulo 5, versículo 9 ao 14. Pasme você uma coisa interessante. Capítulo 5, verso 9 até o 14. Hebreus, capítulo 5, 9 ao 14. Vamos observar uma coisa aqui, irmão. Aqui, nessa passagem, talvez está aqui, ou esteja, uma das maiores verdades bíblicas. Aqui nessa passagem, vamos observar Hebreus capítulo 5, o versículo 9 até o 14. Vamos observar. E tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido por Deus chamado sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muito o que dizer, mas de difícil interpretação, porque vocês tornaram tardios em ouvir. Agora, com efeito, devendo já ser mestre por causa do tempo decorrido, ainda vocês necessitais
de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Ora, meus queridos, aqueles homens estavam numa situação que eles achavam que eram mestres da lei, porém, eles mesmos precisavam recomeçar, eles tinham que reaprender tudo aquilo que eles tinham aprendido. Por quê? Porque eles se achavam mestres da lei, porém, eles continuavam ensinando os outros errado. O que estava acontecendo ali, meu querido? O celular está balançando, mas não esquenta não, tá bom, meu querido? Porque está aqui num tripé, mas o vento está bastante aqui. É aqui mesmo, assim, aqui na nossa região, nesse lugar alto é assim mesmo. Mas vamos em frente, vamos ao entendimento. Então o que acontece aqui? Nós observamos que nessa passagem está acontecendo aqui, o que estava acontecendo lá com os hebreus, era que eles tinham mestres que eles não estavam se atualizando com a coisa. Eles aprenderam coisas da lei, além de aprender coisas da lei, aprenderam errado. Então, quando Cristo veio para morrer pelos judeus, para libertar eles da lei, então eles não entenderam, eles não se atualizaram com o que era a graça de Deus. Então continuaram ensinando ao povo a circuncisão e colocando o povo ainda na escravidão da lei. Aí quando Paulo chega, mete o sarrafo, mete o chicote. Vocês dizem que são mestre? Vocês dizem que são mestre? Você já devia ser mestre por causa do tempo que decorreu. Ainda vocês necessitam de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Então, olhe a situação que estava aquele povo. Olhe para a religião. Olhe para o sistema religioso de hoje e veja se não é a mesma coisa. Meus queridos, já é hora do povo, os filhos de Deus, eles se levantarem. Já é hora, ou já passou, está mais do que na hora dos filhos de Deus acordar. Meu querido, a coisa é séria. A coisa é séria. Quanto mais o tempo passa, mais as pessoas estão ficando escravizadas. Mas graças a Deus que agora já se levantou o povo da graça de Deus, os chamados, graças a Deus, os chamados ensinadores da graça. A escatologia plena está aí. Eu chamo a faculdade da graça. Nós estamos aí no mundo inteiro, agora capazes de ensinar ao povo a se libertarem da religião, a se libertarem do sistema religioso, esse sistema corrupto. Então, meu querido, assim é a mesma coisa com o evangelho. Os líderes religiosos nunca tiveram interesse em te ensinar a verdade. Por quê? Aqui vai um alerta. Temos que rever os nossos conceitos em relação à palavra de Deus e querer reaprender sobre a graça de Deus. Então, se no colégio, numa faculdade, nós precisamos passar pelo crivo das regras, não é? Para nós aprender uma profissão, para nós ser formados em alguma coisa, a gente tem que fazer também pós-graduação em alguma coisa. Constantemente, aqueles que são formados, têm uma profissão, eles fazem pós-graduação. Por quê? Tem que se atualizar. E tem crente, não cristão, tem crente que diz que o crente ele não precisa se atualizar. Tem razão de continuar aí, sendo escravo do sistema religioso até hoje. Então este povo não quer se atualizar e eles acham que a lei ela tem que continuar sendo ensinada nos templos religiosos e dentro da religião, dentro do sistema. Então o que acontece? Nós temos que rever o nosso conceito em relação à palavra de Deus. Porque enquanto os crentes não quiserem rever os seus conceitos com relação à palavra, o sistema religioso vai continuar batendo palma. Porque o sistema religioso não quer que você faça pós-graduação no que diz respeito à palavra. Você tem que se atualizar, meu querido.
Olha a repreensão que Paulo fez. Quando Jesus subiu ao céu, Jesus deixou o evangelho na responsabilidade dos discípulos. E o que aconteceu, meu querido? Os discípulos não entenderam a graça de Deus, eles não entenderam a revelação, eles não se atualizaram e continuaram ensinando a circuncisão. Foi preciso o quê? Mesmo Jesus, depois de ter sido, vamos dizer assim, voltado à eternidade, o seu corpo se ascendeu ao céu. Foi preciso Jesus voltar ao encontro de Paulo, para que Paulo pudesse então pregar o evangelho da graça. Agora, interessante, Deus, ele deixou a igreja na sua formação, na responsabilidade dos discípulos. E os discípulos não deram conta do recado. Foi preciso Jesus vir atrás de um homem que era o perseguidor da igreja, que era o cara que assolava a igreja. A mesma coisa está hoje, meu querido. Quando Cristo voltou ao encontro de Paulo, em Atos 9, Paulo, ele diz lá em Gálatas 3, que mesmo no período que ele perseguia a igreja, ele já era, por determinação divina, separado para pregar o evangelho da graça. Então o que aconteceu? Quando Paulo morreu, este evangelho da graça, ele ficou oculto novamente. Aí o que aconteceu? Pegaram a igreja de Cristo, os filhos de Deus, e escravizaram até há pouco tempo atrás. Mas o que aconteceu? Deus então precisou levantar um povo simples, um povo humilde, um povo que não é diplomado, muitos deles não são diplomados. Deus precisou levantar um povo simples, um povo que não tem nenhuma pompa, não tem nenhuma, vamos dizer assim, não é leviano, um povo que não é de jeito nenhum exaltado, um povo humilde e simples, para manifestar ao mundo o quê? O evangelho da graça de Deus. Então, enquanto os crentes não procurar reaver os seus conceitos, é interessante, meus queridos, olha, pasme você a situação que chegou o evangelho nos nossos dias. Quando os crentes da lei, os crentes do evangelho do reino, que é reino, não é o evangelho da graça, quando esses crentes ouvem os pregadores da graça, os ensinadores da graça, eles falam que nós é que somos hereges, mas eles não se atualizam, eles não quiseram fazer as atualizações com respeito à graça de Deus, e eles dizem que nós é que somos hereges, nós é que estamos ensinando errado. Mas quer dizer, eles falam assim, mas se eles olhassem para dentro da religião, quem pratica as obras da lei são eles, não é os ensinadores da graça. Nos ensinadores da graça não existe pastor, não existe batismo em água, não existe dízimo, não existe campanhas, não existe jejuns, não existe essas coisas. Por quê? Porque tudo isso eram os rituais da lei. Isso não fazia parte ou não faz parte da graça de Deus. Então os crentes do sistema, ou eles se atualizam, ou eles estão correndo um grande risco. Então esse alerta aqui é para os filhos de Deus. É um alerta por quê? Porque os filhos de Deus estão correndo um risco tremendo, porque continuam sendo ensinados errado. Alguns desses líderes religiosos, desses crentes, eles também são vítimas do sistema religioso. Eles são vítimas de um sistema corrupto, de um sistema ignorante, de um sistema que não mede circunstância para continuar enganando o povo. Então, meu querido, ou o povo de Deus reaprende os seus conceitos sobre a graça, do contrário, eles não querem dar o braço a torcer. Então, é muito difícil para alguém dar o braço a torcer e reconhecer que ensinou o povo errado a vida inteira. Faça o seguinte, meu querido, começa a exigir ao seu pastor, ao seu líder,
Começa a exigir uma coisa. Não existe as EBDs, não existe os professores de Bíblia na religião. Faça uma coisa então, exija ao seu pastor, de agora em diante, aos seus líderes, que de agora em diante você exija que todos os professores de EBDs, os professores de Bíblia, seja pelo menos formado na língua portuguesa. Exija do seu pastor e veja o que ele diz para você, e você vai ver qual é a resposta dele. Exija dele e veja o que acontece. Fala assim: pastor, de agora em diante nós queremos ser ensinados por pessoas que têm capacidade de respeitar o vernáculo da língua portuguesa. Quando vocês forem ensinar a Bíblia para nós, nós exigimos que vocês também nos ensinem o que é o verbo presente, o verbo passado e o verbo futuro. Nós queremos entender as colocações verbais e os tempos verbais. Nós queremos entender, pastor, quem era o remetente de tal carta e quem era também aquela pessoa que ia receber. Quem remetia e quem ia receber, que era o remetente e o receptor. Que nós falamos sempre isso. Então, se existe as 14 cartas de Paulo, Paulo é o remetente. Mas quem é o destinatário? Você já se perguntou se é eu, se é você? Ou era as 14 cartas, era interessada para alguém? Então exija do seu pastor que ele comece a respeitar o vernáculo da língua portuguesa quando se ensina a Bíblia. Mas lá nos ABDs, eu fui uma vítima. Eu ensinei escola dominical por mais de 30 anos. E o que eu aprendi? E o que eu ensinei para os meus alunos? Tudo coisas baseadas na lei. Eu não ensinava nada sobre a graça de Deus. Sabe por quê? Porque eu era vítima do sistema. Eu não entendi nada sobre a graça de Deus. Quando eu vejo o crente dentro dos templos hoje em dia, participando de Santa Ceia, aquele pedaço de pão que ele come hoje à noite no culto, e aquele copinho de vinho, que ele diz que é o corpo e a carne de Cristo, é o sangue, é o corpo, ele come hoje, à noite, e amanhã vai estar onde? Amanhã vai estar onde? O metabolismo do organismo vai deixar aquilo lá dentro de você ou vai jogar para fora de você? Como que você tem coragem de falar que o vinho e o pedaço de pão é o corpo de Cristo, se amanhã o seu próprio organismo vai jogar para fora? Você sabe o que é o corpo de Cristo na graça? O corpo de Cristo na graça, a Bíblia diz, sabe o que é? É a igreja. Mas não é a igreja templo, a igreja é pessoas. Olhe lá, em Colossenses capítulo 1 e o versículo 18, também em Colossenses capítulo 1 e o versículo 24. Olha lá quem é o corpo de Cristo na graça. Se é eu e você ou não. Mas lá diz que a igreja física, a igreja espiritual. Igreja física é o templo que eles dizem. A igreja espiritual é eu e você. Veja lá quem é o cabeça desse corpo. Veja na Bíblia se é o pastor, se é o ministério do pastor. Veja lá, a Bíblia diz que o cabeça do corpo, que é a igreja, é Cristo. Mas nunca nos foi ensinado isso. Então, meu querido, vai aqui um alerta para você. Você que não acredita e ainda critica os pregadores da graça, faça uma consulta você mesmo na Bíblia. Reaveja os seus conceitos. Vá lá na palavra de Deus. Então, esse alerta é para os filhos de Deus. Então, voltando ao testemunho do pastor Alejandro Bulon, a fruta que ele mais detestava era mamão. Hoje, a fruta que ele mais gosta e ama é mamão. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Se você não der o braço a torcer, essa fruta aqui vai ficar sendo para você a maior inimiga. Qual fruta? A graça de Deus. Você não casou com Cristo. Você ainda não demonstrou o amor de Deus. Você não demonstrou o seu amor por Cristo. Sabe por quê? Porque você continua ainda dizendo que serve a Deus, mas seguindo a Jesus de Nazaré. Você diz que serve a Deus,
mas você está ainda seguindo a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era antes da cruz. Jesus de Nazaré era no tempo da lei. Então, meu querido, para você dizer que você verdadeiramente ama a Deus, você tem que passar a gostar da fruta chamada graça de Deus. Ou você ainda está dizendo para Deus e para Cristo, o ressuscitado, que você detesta a graça de Deus, você não suporta os ensinadores da graça, você não suporta o evangelho da graça. Então nós observamos que dentro da palavra de Deus, nós observamos uma coisa interessante, que tudo quanto nós aprendemos com a graça de Deus, tudo que nós, um amigo meu que está passando, tudo que nós aprendemos com a graça de Deus, nós vamos continuar fazendo e Deus seja louvado. Então aqui, meus queridos, é um lugar maravilhoso, muito bom, e nós queremos dizer que enquanto a palavra de Deus estiver fazendo efeito na nossa vida, nós vamos continuar espalhando a graça de Deus, fazendo o possível para que nós possamos estar colocando na mente das pessoas o que é o casamento com Cristo. O casamento com aquela moça mudou o raciocínio ou o gosto do pastor Alejandro Bulon a partir do momento que ele declarou amor por ela. Vem cá, deixa eu te perguntar, você verdadeiramente já declarou amor pelo nosso Deus? Ou você declarou amor por Jesus de Nazaré? Ou você declarou amor pela lei e não pela graça? Lembre-se do meu amigo, ele passou a gostar de macarrão porque a sua esposa menosprezou e jogou aquele alimento para o cachorro. Então, a partir daquele momento, isso aqui, meus queridos, a graça de Deus, ela está sendo jogada para os cães, está sendo jogado para os cachorros, para os animais. Jogado por quem? Jogado pelo sistema religioso, está sendo jogado fora. Aí sabe o que Deus fez? Deus pegou a sua graça, aleluia, glórias a Deus. Agora eu me emocionei, porque agora desceu uma coisa fresquinha na minha mente. Meus queridos, os cães gulosos pegaram a graça de Deus, jogaram no lixo, jogaram para os animais, e os ensinadores da graça, nós pegamos e estamos dividindo com você. Sabe por quê? Porque a graça de Deus não vai continuar sendo jogada no lixo, não, porque a graça de Deus, Paulo falou, a minha graça te basta, Senhor, a minha graça te basta. O que basta para o crente, o que basta para o ensinador da graça, o que basta para o cristão, não é o sistema religioso, não é os cães gulosos, não são os dízimos, não são as ofertas, não são os montes, não são os templos, não são os jejuns, não. O que basta para os cristãos da graça de Deus é a própria graça de Deus. Oh, meu querido, você nunca observou, nunca prestou atenção que os líderes religiosos, eles estão pegando a graça de Deus e jogando para os cachorros, jogando para os animais, jogando para os cães gulosos, jogando para o sistema religioso, e nós pegamos e fazemos o que com ela? Nós estamos dando a quem verdadeiramente merece e a quem verdadeiramente pega para si e aceita ela como a graça redentora e libertadora. Meu querido, me desculpe, tá? Que eu me emocionei, porque desceu uma coisa fresquinha na hora que eu estou falando sobre a graça de Deus. Eu nunca tinha pensado nisso, mas Deus aqui, né, me orientou, graças a Deus. Então, meus queridos, esse alerta é para os filhos de Deus. Está mais do que na hora dos filhos de Deus acordar. Assim como você passa horas a fio na faculdade para adquirir uma profissão, assim como você passa horas a fios estudando no seu ensino fundamental e no ensino médio para você terminar o seu ensino, vamos dizer assim, o seu segundo grau. A mesma coisa, se você fizesse com a Bíblia, se você passasse horas a fios
como os ensinadores da graça faz, para adquirir alguma coisa, para entregar a você. Talvez você não nos criticaria. Olha, a minha cidade está lá embaixo, você deve estar vendo aí. E eu peguei o meu carro, subi aqui em cima, nesta fazenda, para fazer esse vídeo. Você acha que é simples assim? É porque nós pensamos assim, Deus merece o melhor. Deus merece o melhor de nós, meus queridos. Eu me emocionei de novo. É porque parece que ao ar livre a gente se solta mais. Quando a gente está em casa, dentro do estúdiozinho da gente, parece que a gente fica meio preso. Me desculpe se eu me emocionei ou estou emocionado. Então, meu querido, tudo que nós queremos que você entenda sobre a graça de Deus e você veja também, os líderes religiosos estão pegando a graça de Deus e fazendo ela, sabe o quê? Meio de vida. Observa os pregadores aí do sistema religioso. Quanto que eles cobram para pregar 40 minutos? Pergunta aos líderes religiosos quantas empresas que eles já abriram com o dinheiro que arrecada, com o meio, usando a Bíblia, usando a palavra de Deus como meio. Infelizmente hoje existe um ditado que diz: os fins justificam os meios. Então, esse povo, eles não querem nem saber se você vai reaprender a Bíblia ou não. Eles querem deixar as suas gerações ricas e milionárias. Você acha que o pastor que tem 80 anos, 60 anos hoje, que ficou milionário, pregando mentira a você, você acha que ele está preocupado com você? Sabe com quem que ele está preocupado? Com a sua geração, a sua mulher, os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, o seu tataraneto. Porque o cara cria impérios e impérios, usando a palavra de Deus e mentindo para você. Faça uma reflexão, meu querido. Observe a vida desses homens do sistema religioso. Preste atenção na vida deles. Pergunta a eles se eles estão interessados em fazer live, ensinando a graça de Deus para você, em ir para o YouTube e falar sobre a graça de Deus. Sabe o que eles usam lá? Mesmo que tem líderes religiosos do sistema que estão no YouTube, mas você vê lá que eles metem medo em você para você continuar contribuindo com o império deles. E às vezes você não presta atenção nisso. Essa paisagem, meu querido, ela fala muito da minha vida. Aqui é um dos lugares que, quando eu era do sistema religioso, às vezes essa estrada ela sobe mais um pouquinho e ela fica mais alta. Quantas vezes que eu vim aqui, eu não gosto de falar no assunto, mas no sistema religioso, eu tive 2 anos e 7 meses com depressão. Tudo por causa de que eu recebi uma notícia e atingiu o meu psicológico, o meu emocional, mesmo sendo do sistema religioso, dizendo que era cristão, mas eu não era cristão, eu era crente. E eu passei uma depressão muito forte. E esse é um dos lugares que eu vinha para me descontrair e encontrar força em Deus, não sabendo que Deus estava dentro de mim e ainda está. E achava que eu precisava ir no monte ou em algum lugar para encontrar Deus, mas não precisava. Deus estava e está dentro de mim. Meu querido, eu vou ficar por aqui, eu quero me ater por aqui, mas já passou da hora do povo, os filhos de Deus, mais do que na hora
dos filhos de Deus acordar. Precisamos disso. Eu quero agradecer a você. Eu peço a você que faça um favor. Mesmo que os seus amigos, mesmo que as suas amigas, mesmo que as pessoas mais chegadas a você, não entenda a graça de Deus de imediato quando você falar com ele ou com ela. Mas você continua fazendo uma coisa. Continue martelando, não ignorando a pessoa ou não criando empatia na pessoa. Mas vá fazendo as coisas tudo de acordo com a vontade de Deus. Porque nós sabemos e queremos ter certeza que o Evangelho da graça de Deus, ele está alcançando o seu efeito. Eu já tenho certeza que muita gente está se libertando desse sistema religioso. Mas eu gostaria mais ainda de pessoas que estão no sistema religioso, que eles dessem o braço a torcer e reconhecessem a graça de Deus e pudessem enxergar que verdadeiramente eles foram enganados também e resolveram se revoltar não contra pessoas, mas contra o engano, contra o visgo, aquele visgo que serve para pegar passarinho. Como diz a Bíblia, o laço do passarinheiro. O laço do passarinheiro é uma dos melhores estudos que tem na Bíblia, porque ali fala de muitas coisas. Então, uma das coisas que fala é o visgo, que é armado para pegar o passarinho. Meu querido, eu quero deixar um grande abraço para você. Eu espero que você entendeu. Eu quero deixar um abraço. Daqui a pouco, daqui uns dias, eu vou pegar todos os nomes daquelas pessoas que fazem os comentários nos vídeos. Eu não tenho o nome de todos os inscritos, não dá para saber quem é, né? Mas os comentaristas, lá tem o nome deles e delas, né? Eu vou fazer um agradecimento pessoal aqui, vou divulgar um vídeo, talvez só agradecendo a vocês. Alcançamos 150 inscritos, graças a Deus. Está crescendo. Alguém já disse assim: Malberto, o seu canal está crescendo rápido. Eu dou glórias ao meu Deus, porque eu estou encontrando pessoas que têm o mesmo entendimento que nós. E isso é importante. Por incrível que pareça, meus queridos, de tanto comentário que eu tenho nos meus vídeos, eu não gosto da palavra eu não gosto de achismo. Eu não gosto dessa palavra. Essa palavra, acho, não existe no meu dicionário, sabe por quê? Porque dizem que achar é a mãe de todos os erros. Então, ou a gente tem certeza ou não tem certeza. Então, por incrível que pareça, de tantos comentários que tem lá nos vídeos, só tive 2 comentários até hoje negativos. Mas mesmo assim, não foram comentários racistas. Foi comentários negativos com relação ao entendimento. Tá bom, meu querido? Um abraço. Continue se inscrevendo. Compartilhe, tá? Fale de Malberto para os seus amigos, na empresa, no seu trabalho. Fale dos ensinadores da graça. Fale sobre a escatologia plena. Fale sobre a graça de Deus que está sendo manifestada no mundo. Aquilo que o sistema escondeu de nós durante mais de 20 séculos está sendo agora manifestado de novo ao mundo inteiro. Olha que maravilha lá no fundo. Olha como é que você vê o nível nivelado o mar. Olha que bonito. Isso é natureza de Deus. E eu agradeço. Compartilhe, comente, tá bom? Deixa o seu like, se inscreva e ative o sininho, tá bom? Todas. Graça e paz, e fique com essa linda imagem da minha cidade, e uma cidade das conchas. Obrigado, meu querido. Fique na paz. Amém.